Paz do Senhor, povo de Deus. Saúdo a todos com uma boa tarde. Estamos aqui ao vivo nesta tarde, nesta live, para compartilhar a palavra do Senhor Jesus. Palavra que é inerrante, palavra do Senhor que ela é viva, penetra no mais profundo do nosso coração. Nesta tarde, eu quero te convidar você para estar assistindo esta live, porque certamente Deus terá uma palavra para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já quero ver você aí, vai entrar ao vivo aqui para assistir esta live, que certamente nesta tarde Deus tem uma palavra para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva, e a palavra do Senhor jamais ela volta vazia. Gostaria de compartilhar uma palavra nessa tarde, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, livro de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 em diante. A palavra do Senhor ela é inerrante, ela tem direção certa. O escritor já vai nos dizer lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz, e ela é mais cortante que a espada alguma de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e esta palavra ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. No entanto, nesta tarde eu não sei o que se passa no seu coração, eu não sei o que se passa no seu pensamento, mas uma coisa eu sei, eu venho nesta tarde te convidar para você abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante, porque eu creio que Deus terá uma palavra para o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. A epígrafe do texto vai nos dizer que Jesus anda por cima do mar. E está escrito na palavra do Senhor, do versículo 22 em diante. Diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ele ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Louvado seja o nome do Senhor. Gloriosa é a palavra do Senhor, e a mesma jamais volta vazia. Louvado seja Deus. A palavra, amados irmãos, vai nos dizer nesta tarde que certa feita os discípulos estavam acompanhando ao Mestre em uma cruzada evangelística, e esta cruzada entrou tarde adentro e o povo estava com fome. E o Senhor Jesus pergunta para os seus discípulos como iria fazer para alimentar aquela multidão. Alguns dos discípulos, meio que pessimistas, questionaram ao mestre, dizendo que não seria o bastante 300 denários de dinheiro para se comprar pão para alimentar tamanha multidão. Porém, amados irmãos, Jesus, quando ele chega em um cenário em que para o homem a situação é impossível, logo quando o mestre chega, o mestre ele muda o cenário da situação. Eu observo o contexto desta palavra em que nós acabamos de ler nesta tarde, que vai nos dizer que o Senhor Jesus, ele logo ordena os discípulos a entrar no barco, porque era necessário que ele saísse um pouco à parte só, para ali ele
despedir a multidão e também ir para o monte orar. Amados, observe que nesta cruzada em que Jesus vai despedir a multidão, Jesus jamais, em hipótese alguma, ele deixa alguém sair da sua presença sem ter algo nas suas mãos. Ou melhor dizendo, Jesus jamais despede a multidão de mãos vazias. Louvado seja o nome do Senhor. Haja vista que o Senhor Jesus ordena que os discípulos entrem no barco e fossem adiante para a outra margem do lago de Genezaré. Nós vamos ver que Jesus ele despede a multidão, depois de fazer muitos milagres, maravilhas, alimentar a multidão, Jesus pega e sobe ao monte para orar. Aqui nesta palavra o Senhor já nos traz ao nosso entendimento que nos é necessário às vezes nos separar um pouco da multidão e nós termos vida de oração. Jesus, sendo o Filho de Deus, constantemente ele separava momentos a sós de oração. Você tem separado momento de orações? Você tem separado um momento para ficar a sós com o seu Deus? Porque muitas vezes a multidão impede de nós ouvirmos a voz de Deus. Mas quando nós separamos um momento na nossa vida diária, para que nós possamos ir a um determinado local e nós falarmos com o nosso Deus, fica mais fácil, porque nós iremos ouvir a voz de Deus a falar conosco e nós iremos fazer as nossas petições ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amigo e minha amiga, nesta tarde, o Senhor Jesus, ele nos traz ao entendimento que é necessário separarmos momento para orarmos, porque o cristão que não tem momento de oração, ele, na hora que vier o vento contrário, ele não vai ficar de pé. Observe que esta palavra, o Senhor Jesus usa de imperatividade, de ordenar os seus discípulos a entrar num barco e irem para outra banda ou para outra margem do lago de Genezaré. Mas, amados irmãos, a palavra do Senhor, a qual nós acabamos de ler, vai nos dizer que o barco já estava no meio do mar e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Você tem enfrentado algum vento contrário na sua vida? Qual é o tipo de vento contrário que você tem enfrentado? Qual o vento contrário que tem soprado no seu barco? Eu quero chamar a sua atenção nesta tarde, meu caro amigo e minha cara amiga, para te dizer que vento ao contrário, quando sopra no nosso barco, nem sempre é para nos parar. É uma oportunidade que estamos tendo de experimentarmos do sobrenatural da parte de Deus. Haja vista que os discípulos, eles estavam no barco, eles conheciam de barco, eles conheciam de mar, porque a maioria dos discípulos tinham por profissão ser pescadores. Porém, amados e queridos irmãos, eles entram no barco, mas eles não questionam a ordem do mestre. Porque discípulo que é discípulo, obedece o que o mestre manda. Porque quando o mestre fala, sempre ele fala direcionado pelo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, amados, que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque o alfabeto do cristão é obedecer. Observo eu que por obediência os discípulos adentraram no barco, com o barco indo já no meio do mar e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vento contrário é oportunidade de crescimento espiritual.
Vento contrário é oportunidade de experimentarmos milagres da parte de Deus. Vento contrário é oportunidade de alicerçarmos a nossa fé e colocarmos em prática aquilo que aprendemos com o Mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amigo e minha amiga, a palavra do Senhor vai nos dizer que o mar era revolto, o barco estava açoitado pelas ondas e o vento era contrário. Eu vou te mostrar na palavra do Senhor que o vento contrário é oportunidade de experimentarmos do sobrenatural de Deus, porque até então os discípulos estavam no barco, estavam no meio do mar e estavam açoitados pelas ondas e o vento era contrário. Porém, amados irmãos, eles estavam num momento de experimentar de experiências naturais. Mas quando o vento se levanta, as ondas açoitam ao mar, aquele barco, nós vamos ver que mais adiante eles vão ter a oportunidade de alicerçar a sua fé e experimentar do sobrenatural de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já chamo a tua atenção nesta tarde, você que está me acompanhando nesta live, experimente do sobrenatural de Deus. Até então você tem tido experiências naturais, que são as suas próprias experiências, as experiências da força do seu braço, as experiências do seu vizinho, do seu irmão, do seu amigo. Mas eu quero te chamar a atenção nesta tarde para você experimentar de experiências sobrenaturais da parte de Deus. E eu quero chamar a tua atenção para você convidar mais alguém para assistir a esta live, porque certamente há alguém nesta tarde esperando uma resposta da parte de Deus. Certamente há alguém nesta tarde necessitando de experiências espirituais. Nesta tarde, alguém necessitando de experimentar do sobrenatural de Deus, assim como eu e você estamos tendo esta experiência dentro da palavra de Deus, de experimentarmos do sobrenatural de Deus. Convide mais um irmão, convide mais uma irmã, convide um familiar, convide um amigo, chame ele para assistir esta live, porque certamente Deus terá uma palavra para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. O vento era contrário e o barco estava açoitado pelas ondas. Amados, é bem verdade que no início da nossa caminhada, tudo é maravilha, tudo é simples, tudo é flores. No início da nossa caminhada, nós queremos tirar as nossas dúvidas com o nosso pastor, nós queremos meditar na palavra do Senhor, mas quando nós vamos chegando lá pelo meio da nossa caminhada, em que vai surgindo os espinhos para furar os nossos pés, em que os levantes vão acontecendo, em que as pedradas começam a ser lançadas sobre a nossa vida, em que as calúnias começam a ser enraizadas e lançadas sobre a nossa vida, em que os ventos contrários começam a se levantar, logo nós pensamos em desistir. Mas eu quero te chamar a atenção nesta tarde: seja pedrada, seja espinho, seja calúnia, seja vento contrário, ou até mesmo o teu barco esteja sendo açoitado pelas ondas, o momento não é de parar, o momento é de ir avante. Louvado seja o nome do Senhor, porque você vai experimentar de experiências melhores e maiores da parte de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O vento contrário batia e as ondas açoitavam ao barco. Mas, irmãos, vento contrário
é o vento que vem de lá para cá. Observe que o barco saía de uma margem para a outra margem do mar de Genezaré, ou do lago de Genezaré, por conta de ser um braço do mar da Galileia. Mas, amados, se o barco saía de uma margem para outra, logo o vento contrário, por conta do barco já estar no meio e açoitado pelas ondas, o vento vinha de lá da outra margem, da margem ao contrário aonde o barco havia saído. Eu observo que vento contrário é oportunidade de crescimento. Logo, eu chamo a tua atenção, se você tem sido pessimista diante da situação a qual você tem vivido, eu quero te chamar a atenção para que você não olhe a situação com pessimismo, mas olhe a situação com otimismo, porque o pessimista, na hora em que ele vê a dificuldade, na hora que ele vê o seu barco açoitado pelas ondas, porque o vento é contrário, logo ele vai querer ou voltar para onde ele iniciou na saída do seu barco, ou ele vai querer pular do barco, ou ele logo vai querer desistir da caminhada ou da travessia a qual ele está fazendo com o barco. Porém, meu amado e minha amada, todo aquele que é otimista, na hora que o vento contrário se levanta, logo ele tem a direção de Deus e ele pensa, é uma oportunidade que eu tenho de experimentar de coisas maiores e melhores da parte de Deus para a minha vida. É uma oportunidade que eu vejo neste vento contrário, mesmo ele balançando o meu barco. Eu sei que eu entrei no barco, não foi por ordem de homem, não foi por ordem de qualquer um, mas foi pela ordem do Senhor Jesus, na qual me disse, entre num barco e passe para outra margem. Então, se eu já estou no meio do mar, e o meu barco está sendo açoitado pelas ondas, porque o vento é contrário, logo com o meu otimismo, eu posso entender que logo mais à frente eu irei experimentar de um grande milagre da parte de Deus para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Observe a palavra do Senhor no livro de Êxodo, no capítulo 13 e no capítulo 14, nós vamos ver que Moisés, ele levava o povo pelo deserto, porque Moisés havia sido ordenado pelo Senhor Deus para tirar o povo do Egito, e logo tinha um trajeto que seria o trajeto mais fácil, em que Moisés poderia levar o povo até possuir a terra de Canaã. Porém, Deus confundiu o povo e levou o povo por caminho de 40 anos. E nestes caminhos de 40 anos, no capítulo 13 e no capítulo 14, nós logo vamos ver que Moisés se depara em uma situação adversa, em que Moisés se depara na frente do Mar Vermelho. Louvado seja o nome do Senhor. E na frente do Mar Vermelho, o povo começa a questionar a Moisés. E começa a perguntar a Moisés, porventura no Egito não teria sepultura suficiente para que nós viéssemos morrer na frente deste mar? Observe o questionamento do povo, por conta deles haverem saído da terra do Egito. Agora os egípcios estavam no seu encalce, estavam os perseguindo para novamente os aprisionar. Mas Moisés agora se depara na sua caminhada juntamente com o seu povo, diante de um obstáculo, diante de uma situação que, humanamente falando, era impossível eles transpor aquele Mar Vermelho, porque na frente deles
deles estavam o mar Vermelho, atrás dele vinha o exército do faraó, mais adiante, à sua direita e à sua esquerda, haviam montanhas, e eles não conheciam o território. Haja vista que os egípcios pensaram, eles estão acampados diante do mar, logo nós iremos pegá-lo, porque nós conhecemos o território, nós temos o mapa do território. Logo, eles estão diante do grande mar, eles não têm como transpor o mar, eles não poderão subir para as montanhas, eles não poderão retroceder, porque se eles retroceder, fica mais fácil de nós os apanhá-los, mas logo nós iremos os encurralar diante do mar vermelho, e diante do mar vermelho, nós vamos pegar todos novamente, e vamos fazê-los escravos. Irmãos, Faraó, ele poderia até mesmo conhecer o território, e até mesmo ter um mapa do território, mas aquele que mandou o povo ir por aquele caminho, foi o que criou o território, louvado seja o nome do Senhor, foi o Deus meu e o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, que ordenou a Moisés que levasse o povo por aquele caminho, e aquele caminho Deus já sabia que iria dar em frente ao mar vermelho. Observe que grandes dificuldades, que grandes obstáculos que surgem em nossa vida são para que a nossa fé seja alicerçada e para que possamos experimentar do sobrenatural da mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porém o povo, questionando a Moisés, pergunta a Moisés: nós vamos morrer em frente a este mar, Moisés, e agora o que iríamos fazer? Moisés sai à parte e vai conversar com Deus, porque às vezes é necessário sair do furdunço da situação, um pouquinho à parte, para podermos falar com o nosso Deus, porque certamente Ele irá responder a nossa oração. E então Moisés chega e fala para Deus: Deus, aqui está o seu povo, que tu mandastes eu tirar da terra do Egito, e agora nós estamos diante desse grande mar, e o povo está questionando se não havia sepultura lá no Egito, para que nós pudéssemos ter tirado eles de lá para morrer em frente a este mar. Logo, Deus ouve a oração de Moisés e fala para Moisés: Moisés, o que tu tens em tuas mãos, Moisés? Moisés, meio que pessimista, porque diante de grandes catástrofes e diante de grandes obstáculos que surgem em nossas frente, às vezes nós somos pessimistas, e então Deus faz a pergunta para Moisés: Moisés, o que tu tens em tuas mãos, Moisés? Ah, Senhor, eu tenho uma vara. Aí Deus fala para Moisés: então, Moisés, diga ao povo que marche, louvado seja o nome do Senhor. Moisés volta para o acampamento, observa o povo em questionamento e manda que todos se calem e ouçam a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus manda eu dizer: marchem, louvado seja o nome do Senhor. Quando Moisés fala para o povo marchar, eu entendo que não é uma marcha de um exército, quando se encontra perfilado diante de um desfile. Não, a ordem de Moisés foi: Deus mandou eu dizer para vocês, para levantarmos o acampamento, para tirarmos as estacas, dobrarmos a lona,
porque enquanto nós estivermos debaixo da lona, dentro das nossas cabanas, nós iremos apenas estar com os nossos olhos fintos nos obstáculos que estão à nossa frente. Mas a partir do momento em que nós nos levantamos o acampamento, ouvimos a voz de Deus e a obedecemos, nós vamos experimentar do sobrenatural da parte de Deus para a nossa vida. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor nos diz que agora nada acontece, mas quando chega lá por perto da meia-noite, louvado seja Deus, eis que é um vento contrário, ou um vento oriental, vem de lá do mar em direção ao acampamento dos hebreus. Louvado seja Deus. Todos estavam de pé, esperando a expectativa de que o mar se abriria. Ei, você lembra que eu te disse que nem sempre o vento contrário é para nos parar? Aleluia! Mas vento contrário é a oportunidade de experimentarmos de coisas grandes, experimentarmos do poder de Deus, experimentarmos do sobrenatural de Deus, porque até então o povo estava experimentando apenas do natural, mas quando Deus manda Moisés ordenar o povo marchar, lá perto da meia-noite, aleluia, o mar, aleluia, vai se abrindo, não dali da margem do mar para o meio do mar, mas veio de lá para cá. Louvado seja Deus, porque o vento soprou, o vento contrário, e o vento contrário trazia uma massa de ar quente. Louvado seja Deus. Observe que o povo ficou abismado, e agora o povo vê aquele grande obstáculo se abrir e a terra se secar, porque vento contrário traz oportunidade de experiências com Deus, vento contrário traz oportunidade de grande milagre, vento contrário traz oportunidade de experimentarmos da mão de Deus estendida ao nosso favor, vento contrário traz a oportunidade para nos refrescar a memória de que a oração que nós fazemos ao nosso Deus é atendida, porque os ouvidos dele não estará gravado para que não possa ouvir, nem tampouco a mão encolhida para que não possa estender para nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o povo vai passando a pés enxutos. Louvado seja Deus. Quando chega o exército do faraó e são engolidos pelas ondas, louvado seja o nome do Senhor. Comece a olhar o vento contrário que surgiu na sua caminhada como uma oportunidade da parte de Deus, de você experimentar de coisas melhores e coisas maiores da parte de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vento contrário é oportunidade de crescimento espiritual. Eu não sei qual é o vento contrário que você tem enfrentado, meu irmão. Eu não sei qual é o vento contrário que você tem enfrentado, minha irmã, mas nesta tarde Deus chama a sua atenção pela minha voz, para que você não pare, ainda que as ondas assolem o seu barco, ainda que o vento seja contrário, é hora de continuar. Louvado seja Deus, porque observe que na palavra que nós lemos, os discípulos adentraram no barco e adentraram ao mar pela ordem do Senhor. E eu já quero chamar a tua atenção para duas alternativas. Se você é desobediente ou está em desobediência à voz do seu mestre, se você
o barco que estiver sendo assolado pelas ondas, e você que está dentro do barco estiver em desobediência, o seu barco certamente vai naufragar, porque você está em desobediência, porque a desobediência traz juízo. Mas se você entrou no barco e foi pela ordem do mestre, e você está obedecendo a voz do mestre, logo eu chamo a tua atenção para te dizer que pode ficar firme, que o seu barco não vai afundar, o seu barco não vai naufragar, porque você não está sobre a ordem de qualquer um, você não está sobre a ordem de homem, mas sobre a ordem do Deus Todo-Poderoso, que quando fala até os demônios se submetem à sua autoridade. Observem que os discípulos, eles tinham experiência de mar, eles já tinham experimentado lá no capítulo 8 do livro de Mateus, do versículo 23 em diante, de estarem dentro do barco, e Jesus também está no barco, porém Jesus está dormindo, e quando o vento se levanta, logo eles temeram, porque entrava água no barco, porque o vento se levantou, e as ondas se levantou e assolava o barco, e adentrava pouco de água dentro do barco. Logo a fé deles era fé pequena, e eles se amedrontaram, acordaram o mestre acordou e fala para eles: porque, aleluia, temeis homens de pequena fé, louvado seja Deus. Tu não sabeis que o Deus que mandou você entrar no barco, Ele garante a sua vitória. Logo, se foi Ele que mandou, pode continuar no barco, porque assim como Ele fez no capítulo 8 com o discípulo, levantando a sua mão e dizendo: vento, aquieta-te, mar, me obedece. Neste vento contrário que se levanta na sua vida, embora Ele não está no barco, mas vocês, discípulos que estão no barco, estão sobre a ordem do mestre, e quando o mestre fala, ele só fala aquilo que ele sabe, e quando ele fala, ele só fala direcionado pelo Espírito, porque o mestre manda o povo entrar no barco, o discípulo entrar no barco, mas ele já sabia que o vento contrário iria se levantar, porque louvado seja o nome do Senhor, aquele vento contrário já estava na programação para despertar a fé dos discípulos que estavam no barco, e para os discípulos entender que eles não estavam no barco sobre o comando de qualquer um, mas sobre o comando do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, observe o que acontece quando o barco está assolado pelas ondas, porque o vento é contrário. Aqui nós vamos ver no capítulo 25, que a palavra vai nos dizer que o vento era contrário, mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Louvado seja Deus. Ei, Jesus caminhou por cima do mar, para que aqueles discípulos entendessem que o socorro para eles não iam vir de forma natural. Se você estiver esperando que a solução do seu problema venha pelas mãos dos homens, eu já quero te chamar a atenção para você tirar da mão dos homens. Se você estiver pensando que o seu milagre irá vir do âmbito natural, preste atenção, porque nesta tarde eu ouso a te dizer por esta palavra, que é inerrante, a inefável palavra de Deus, o que você está precisando, o que você está esperando, este vento contrário que se levantou na sua vida, é para que você saiba que a solução do seu problema irá vir das mãos do Deus Todo-Poderoso e não das mãos dos homens. Louvado seja Deus. Por que insistir em tirar das mãos de Deus aquilo que você já colocou nas mãos de Deus?
porque está demorando. A palavra de Deus não diz que há tempo para todo propósito. O tempo é de Deus, não é nosso. Nós somos imediatistas, queremos logo que a solução do nosso problema seja resolvida. Queremos logo que o vento, ao contrário, cesse. Mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. E Ele é dono do tempo. E na hora certa Ele vai fazer o vento contrário cessar. Na hora certa Ele vai fazer o seu problema ser solucionado. Ele está demorando um pouquinho para que a sua fé seja alicerçada, firmada nele. E você saiba que coisas maiores e melhores estão por vir na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O meu milagre e o seu milagre vem das mãos de Deus e não das mãos dos homens. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que os discípulos, eles, na quarta vigília da noite, tiveram a oportunidade de ver Jesus andar sobre as águas. Até então ninguém havia visto Jesus andar sobre as águas. Até então ninguém tinha visto tamanha façanha, porque o homem pode tentar fazer qualquer coisa, mas aquilo que cabe a Deus fazer, somente Deus vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado e minha amada, eu não sei em qual vigília da noite você está esperando o milagre acontecer na sua vida, mas eu quero te dizer que assim como foi na vida dos discípulos, na quarta vigília da noite, o Senhor Jesus veio andando sobre as águas. Eu quero profetizar na sua vida, que você vai experimentar da mão de Deus estendida sobre a sua vida, num âmbito sobrenatural, de forma extraordinária, de forma grande, de forma a qual nunca você viu nem ouviu antes, porque Deus tem algo grande e especial para fazer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Convide mais alguém, dê o seu like e convide mais alguém para assistir a esta live, porque certamente nesta tarde tem uma palavra de Deus para o coração desta pessoa. Eu não sei quais são os projetos que você tem projetado e que tem dado errado, mas eu quero te dizer nesta tarde: descansa o teu coração e coloca nas mãos de Deus, porque Deus toma caminho, assim como fez caminho no meio do mar e o povo passou a pés enxutos. Deus vai tomar caminho neste seu projeto. Louvado seja Deus. E quando você convidá-lo para ser, aleluia, o seu advogado, quando você convidá-lo para ser o seu juiz, quando você convidá-lo para ser o seu ajudador e o seu sustentador, o seu projeto vai sair do papel e vai dar certo, porque quando Deus coloca as mãos dele, tudo dá certo para que o nome dele seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando com alguém nesta tarde. Não é hora de parar porque está dando tudo errado. Não é hora de parar porque o vento está soprando. Labassuri cantarabia labandarai. Remanto de canto de candarabia sé. Namanto e chebre alabá. Não é hora de parar, lamanto e de costanai. É hora de prosseguir mesmo com o vento ao contrário, porque na hora que este vento cessar, labanto e de costanai, tu verás a mão de Deus e tu vais falar. Bem que o irmão Fábio falou, stanai de coflomontui, que eu não parei, hoje eu estou experimentando lamanduí de canto do sobrenatural. Eita glória!
Deus está falando nesta tarde. É tempo de despertar a festa na Icoflomantui. É tempo de se levantar, Asturicantuí. É tempo de dar a volta por cima. É tempo de experimentar de coisas melhores e maiores da parte de Deus para a sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Deus chama a tua atenção nesta tarde, mulher. Deus chama a tua atenção nesta tarde, homem. Vai avante, não pare. Não permita que este obstáculo venha te falar. Não permita que este vento ao contrário venha te amedrontar. Ei, vocês viram na passagem que eu pronunciei que o povo estava diante do mar e Deus fez o vento contrário soprar, e o vento contrário trouxe para eles uma nova experiência e um novo aleluia da parte de Deus, eles passando a pés enxutos. Ei, este vento contrário não vai te parar. Este vento contrário é para você crescer espiritualmente falando, e para você saber que você não está só, porque Deus foi quem te ordenou entrar no barco, e porque você agora quer voltar, e porque você agora quer pular do barco. Não pule do barco e não volte atrás, vá avante, porque Deus vai contigo e Ele vai te dar a vitória necessária para que você saiba que Ele é Deus e foi Ele que te chamou. E este vento contrário que se levantou foi para que a sua fé fosse alicerçada. Louvado seja o nome do Senhor. Não temas e tenha bom ânimo, e firme a sua fé no Senhor, porque grandes coisas fará o Senhor pela sua vida. Receba esta palavra nesta tarde, porque grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Eu quero profetizar na sua vida neste ano de 2018. Será o ano da colheita. Aquilo que você semeou no ano de 2017, aquilo que você projetou no ano de 2017, e você não conquistou no final do ano, até o término do ano, neste ano de 2018, é ano de virada, é ano de colheita, é ano de novas experiências espirituais com Deus, é ano de você dar a volta por cima, é ano de você experimentar de coisas melhores e maiores da parte de Deus para a sua vida. Por isso, meu amado e minha amada, nesta tarde, receba esta palavra vinda do trono do Senhor para a nossa vida. A boca foi minha, a fala foi minha, mas a essência da palavra foi do Senhor Jesus, porque se o Senhor não falar, o vaso por si só não faz nada. Então nesta tarde eu chamo a tua atenção para te dizer que vento contrário é uma oportunidade de crescimento espiritual. Vento contrário é uma oportunidade de você experimentar do sobrenatural de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Para completar esta live nesta tarde, eu te convido para você fechar os seus olhos aonde você estiver, porque eu quero fazer uma oração pela sua vida. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai amado, Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas, nesta tarde eu apresento, ó Deus, o teu povo que me acompanhou nesta live, e tantos quantos vão assistir esta live, Senhor, porque eu creio, meu Deus, que esta palavra teve direção certa. Ó Deus, que o Senhor possa estar cessando o vento ao contrário na vida do meu irmão e na vida da minha irmã. Que o Senhor possa estar suprindo, ó Deus, as suas necessidades.
que o Senhor possa estar curando enfermidades, libertando cativos e oprimidos, que o Senhor possa, meu Deus, estar com as tuas mãos estendidas ao favor daquele que me ouve e me assiste nesta tarde, porque, meu Deus, eu sou apenas pó e cinza, não posso fazer nada, mas o Senhor, que é criador e sustentador de todas as coisas, tem o domínio sobre as tuas mãos, e agindo o Senhor, ninguém impedirá. Então, nesta tarde, eu quero apresentar a vida de todos que assistiram e irão assistir esta live. Que o Senhor os abençoe e os livre de todo mal, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Shalom para todos, em o nome de Jesus.